Fala, galera do Mundo na Bola. No vídeo de hoje nós vamos comentar sobre esses 100 milhões de reais relativos à retirada de tubulação de gás no terreno do gasômetro. A informação é um pouco mais complexa e a gente vai explicar a parte técnica aqui para você. Nós vamos falar sobre o papel do Flamengo, sobre o papel da prefeitura e sobre o papel do Fundo de Investimento Imobiliário proprietário do terreno e como esse processo se aconteceu. As informações que a gente vai colocar aqui no canal são todas públicas, mas nós vamos trazer para você informação técnica e vamos colocar a narrativa mais próxima da realidade possível. Você que está acompanhando esse vídeo, não se esqueça, enquanto a gente vai falando, você vai deixando seu like, você se inscreve no canal e você marca o sininho de notificação. É muito importante que você assim o faça, ajuda muito no desenvolvimento e no crescimento do canal. O seu like ajuda na visibilidade desse vídeo. Nesse momento que nós estamos falando de estádio, da parte técnica, é muito importante que os vídeos técnicos ganhem visibilidade. Então deixe seu like, compartilhe esse vídeo e se você quiser, você pode patrocinar esse vídeo fazendo um pix aqui pra gente a qualquer momento. Eu vou soltar a vinheta de abertura e a gente explica os detalhes dessa questão passo a passo e você vai ver o que pode ser feito, o que deveria ter sido feito e como vai ser a resolução desse caso. Bom, quando a gente apresenta as informações aqui no canal, quando a gente fala do desenvolvimento imobiliário de um estádio de futebol, nós lembramos sempre que a raiz do desenvolvimento desse projeto é o conhecimento imobiliário. Quais são os processos imobiliários, legais, jurídicos, de aprovação de projeto que precisam ser feitos desde antes da compra do terreno. O nome desse jogo é minimizar o risco. E o risco é sem gastar mais dinheiro do que havia sido previsto, basicamente. E gastando mais dinheiro, você pode interferir na parte esportiva do clube. Portanto, torcedor do Flamengo, nosso objetivo é mostrar que o processo tem que passar por uma questão de minimização de risco. Bom, as informações que eu vou mostrar aqui, que eu vou colocar na tela, são informações prestadas, divulgadas e públicas pelo Fundo de Investimento Imobiliário no seu relatório financeiro anual. Neste relatório, ele comenta alguma coisa relacionada a esse problema da questão do gás. Gasômetro. Falando do terreno do gasômetro. Conforme o contrato de arrendamento firmado entre a CCEPAR e a Companhia de Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro, em 16 de abril de 2013, 12,10% do terreno, ou seja, 13 mil metros quadrados deste, se tornou objeto de arrendamento entre as partes, para a realização de prestação de serviços públicos estadual de distribuição de gás canalizado pela arrendatária. Aí continua, no próximo parágrafo. Segundo o contrato firmado pela CCEPAR e a SEG atual Naturgy, o prazo para o término da concessão foi estipulado para o dia 21 de julho de 2027, ficando automaticamente prorrogado na hipótese de dilação de prazos de vigência de contrato de concessão de serviços públicos celebrado em 21 de julho de 1997. Ou seja, era sabido que havia uma operação ali de um arrendamento que está vigente e que continuaria vigente até 2027. Está lá, está escrito. A questão é um pouco mais complexa. No próprio edital de licitação, tem um ponto que diz o seguinte: característica do imóvel, ver relatório fotográfico. Trata-se de um terreno plano, edificado e dotado de infraestrutura. O imóvel remanescente da desapropriação para implantação do terminal intermodal Gentileza abriga construções e estruturas destinadas ao sistema de distribuição de gás. Parte das edificações existentes, aquelas que distribuem ao longo da rua São Cristóvão, se encontram operantes, apresentando padrão construtivo mediano e estado de conservação regular. As demais construções encontram-se obsoletas ou subutilizadas, apresentando padrão construtivo mediano e estado de conservação variado entre regular e com necessidade de reparos importantes em 27 de junho de 2027, quando foi feito essa parte, é a parte do edital que fala da descrição do imóvel. Ou seja, no próprio edital, há uma parte que está falando que, de fato, tem uma parte ali que está operante e que está funcionando. Por outro lado, quando fala da descrição do terreno do gasômetro, tem um pouco mais de detalhes. Falando do terreno. Trata-se de um terreno de marinha e acrescido de foreiro ao domínio público, com área, aquela história do 17%, 83%, que eu canso de falar aqui no canal. Se você não tem dúvida sobre essa parte de domínio pleno, veja os outros vídeos aqui no canal. A nossa playlist sobre estádio contém essas informações.
localizada na Avenida São Cristóvão, número 1200, aí continua, vai falando e explica. A empresa foi estatizada em 1969 e em 1997 a SEG ganhou a concessão para fornecimento de gás no Rio de Janeiro com a substituição gradual do gás manufaturado pelo gás natural. O gasômetro foi desativado em 2005. Desde então, a área está ociosa, sem cumprir sua função social. Essa é uma parte do edital que causa alguma estranheza, porque diz que o terreno está ocioso. Então você pode imaginar que o terreno está completamente ocioso, está vazio. E, no parágrafo a seguir, diz o seguinte: no entanto, a parte remanescente do referido terreno, 86.592 metros quadrados, esse que o Flamengo ganhou no leilão, segue sem uso definido, não cumprindo sua função social e representando um limitador para a dinamização, da região. Ou seja, na parte da questão do terreno, o edital é meio dúbio e diz, de alguma maneira, que o terreno está ocioso. Por outro lado, numa outra parte do edital, diz que o terreno ainda está operante, tem uma parte operante. Finalmente, e aí vem a má notícia, é o seguinte. Lá na página 43 do edital, diz o seguinte: infraestrutura. A concepção dos projetos complementares do equipamento especial, ou seja, o estádio, considerando seus aspectos na região de resíduos sólidos, nos serviços de saneamento, nos cursos de água e corpos hídricos, no sistema de drenagem e manejo de água pluvial, deverão incorporar soluções que se proponham a compensá-lo ou mitigá-los, segundo os padrões técnicos aplicáveis às melhores práticas e à legislação em vigor. O interessado deverá se responsabilizar por eventuais remanejamentos de redes de gás que se encontrem no terreno. O Flamengo comprou o terreno, assinou o compromisso de venda, ou seja, assumiu a responsabilidade de remover essa tubulação. Tá lá, tá no edital. Ou seja, é problema do Flamengo. O custo, ser 100 milhões, é o que está sendo sugerido pela Naturgy. Talvez não seja esse valor. Mas a questão que eu gostaria de lembrá-los e insistir com tudo aquilo que nós temos dito aqui no canal. Este processo é um processo de minimização de risco. Diminuir o máximo possível os potenciais problemas numa obra dessa magnitude. Para isso, era preciso que várias atitudes fossem tomadas, inclusive saber quanto custaria essa mudança, esse remanejamento de tubulação de gás. Porque está no edital. Ou seja, quando o Flamengo paga os 138 milhões de reais, já deveria saber exatamente quanto vai custar esse remanejamento da tubulação. Ah, mas sobre isso não dava para saber. Tinha que saber, porque está no edital. Está no edital. Tá lá, ou seja, teria um custo extra. Diz também no relatório, e a gente mostrou aqui no vídeo, tá aqui falando no relatório que tá operante. Esse documento é público, esse documento você encontra lá junto dos documentos do Fundo de Investimento Imobiliário. Nós insistimos aqui, essa questão do estádio, nós sempre fomos a favor, nós somos a favor, nós achamos que comprar o terreno era necessário, só que haviam vários asteriscos, vários problemas que precisavam ter sido feitos. E nós levantamos aqui, e nós dissemos aqui, a compra do terreno sem que fosse feita uma vistoria que se referisse, por exemplo, a análise do subsolo, do impacto ambiental, encontraria situações como essa. A análise do subsolo para a questão das fundações também encontraria situações como essa. Olha, tem uma tubulação de gás operante aqui. De quem que é o custo? É do Flamengo. E o Flamengo deveria, se é para ser uma questão bem feita, exigir da prefeitura algum asterisco lá no leilão. Falar, olha só, como é que a gente vai saber isso? Pode custar 100 milhões. Pode, como está sendo sugerido pela Naturgy. Está ficando cada vez mais claro que, apesar de ser uma oportunidade, a questão da compra do terreno é uma questão que não foi totalmente resolvida, que havia muitos riscos inerentes a esse processo. Está aí, nós mostramos o documento. Está no documento, no edital que o Flamengo assinou. Está lá, escrito, categoricamente. Vou ler novamente. O interessado deverá se responsabilizar por eventuais remanejamentos de rede de gás que se encontrem no terreno, ou seja, será a responsabilidade do Flamengo. Além disso, a mudança na Naturgy, etc., vai ter uma questão desse arrendamento que precisa ser resolvido, que ainda não há resposta. Portanto, esse é o primeiro esqueleto que apareceu no terreno. Pode ser que existam mais, porque o trabalho de minimização de risco, como nós sempre sugerimos aqui no canal, não foi bem feito. Provavelmente você não gostou da notícia, mas espero que você tenha gostado do nosso trabalho. Portanto, deixe seu like,
se inscreva no canal, marque o sininho de notificação se você quiser e você deve patrocinar o nosso canal. Nós vamos continuar nesse esforço de trazer a informação mais técnica possível. Muitas vezes serão boas notícias, outras talvez não sejam tão boas, mas pelo menos aqui você vai ser informado através da parte técnica. Espero que você goste do nosso trabalho, deixe seu comentário e a gente se vê aqui no Mundo na Bola, onde o futebol é muito mais que esporte. Futebol é cultura, é impossível você amar o seu clube sem amar o futebol. Aqui nós tratamos o futebol com inteligência, porque nossa audiência é inteligente. Um grande abraço, até a próxima.